Não, tá ótimo. Eu vou estar um pouquinho para cá. Amém, irmãos? A graça e a paz. Amém? Pode se sentar, meus irmãos. Fiquem à vontade. É um prazer estar aqui com os irmãos. O pastor já nos apresentou, mas nós somos aqui da Igreja Presbiteriana, aqui na Praça do Parreira Lima, tá bem? Aqui atrás, aqui na rua de trás. Estamos com um trabalho na congregação ali, juntamente com o nosso irmão licenciado Ricardo e o reverendo Ronaldo. Amém? Nós, nesta noite, vamos tratar de um tema muito importante para a história da igreja, mas eu gostaria de iniciar com a palavra do Senhor, amém? E eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Eu vou, na minha leitura, nós iremos usar a tradução da NAA, então pode ser um pouquinho diferente da leitura dos irmãos em alguns textos, amém? Todos acharam? Amém. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Amém? Romanos capítulo 1, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho diferente do culto habitual de um domingo. Então, nesse estudo hoje nós iremos falar um pouco sobre as ideias doutrinárias da Igreja Católica. São ideias gerais, amém? E nós iremos trazer um contexto teológico dos reformadores para nós, amém? Quando nós falamos dos 5 solas das Sagradas, e nós temos ali, 5 solas, quando nós falamos desses 5 solas, nós temos que entender que é um termo cunhado no século XX, que os reformadores na época não utilizavam somente a Escritura, somente a graça, somente Cristo. Não. Com o passar do tempo, um compêndio, ou seja, um conjunto de teologias e doutrinas foram sendo formadas pelos reformadores. E essa, meus irmãos, é a nossa herança. Quando você vai aprender na escola sobre a reforma, você vai ter um período aí que vai englobar 4 grupos principais, que são os luteranos, que inicia-se com Lutério e os seus discípulos. Você tem o calvinismo, que é a Igreja Reformada da Holanda, de Genebra, e que aqui no Brasil muitas vezes é conhecido pela presbiteriana. E você tem uma parte da reforma muito mais radical, que é os anabatistas. Para responder a todas essas diversidades de ideias, diversidades de ideias e teologias, a Igreja Católica então respondeu a esses movimentos fazendo uma contra-reforma, e que nós chamamos de Reforma Católica no concílio, se não me engano, no Concílio de Trento. Com o surgimento dos novos movimentos,
existe então um certo pluralismo dentro daquela sociedade. E dentro desse pluralismo vai surgir algumas questões que são importantes. Questões como a natureza da igreja. O que é a igreja? Qual é a autoridade da igreja? O que é necessário para a salvação? Qual é o papel da tradição e como nós podemos interpretar as Escrituras? São questões que são levantadas justamente nesse período. Por isso, surge a pergunta, hoje em dia, por que precisamos falar dos 5 solas? Por que precisamos voltar a esses pilares da fé? E o nosso tema hoje vai ser justamente os pilares da autoridade da igreja. Fica claro para nós, quando a gente estuda sobre a reforma, que havia um protesto dos reformadores em contrapartida à Igreja Católica e à sua autoridade. Por quê? Até então, a Igreja Católica entendia que a autoridade da igreja, ela é essencial, ela é sua por natureza, ela pertencia a ela. E os reformadores vão entender que não, que a autoridade da igreja, ela não é inerente à sua natureza e à sua essência, mas ela é uma natureza derivada. Se você lembrar do texto de Mateus, capítulo 18, versículo 20, Jesus diz o seguinte: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Jesus quer dizer com isso, meus irmãos, simplesmente que quando os homens são confrontados com os seus erros, confrontados com o seu pecado, confrontados com as suas ações, elas não são confrontadas com a autoridade dos outros. Não é confrontada com a autoridade da igreja em si. Não é confrontada com a sua própria autoridade, mas ela é confrontada com a autoridade de Cristo. Então, a autoridade que é derivada da igreja, ela vem de Cristo como Senhor, da sua salvação e da sua palavra. Aleluia. Essa é a autoridade que nós temos. Logo quando Martinho Lutero, ele cunha ali as suas 95 teses no castelo de Wittenberg, ele faz um marco. E quando a gente trata de história, nós sabemos que um movimento histórico acontece por um período. Não é algo no estralar de dedos. Não é algo que hoje está assim e amanhã está diferente. Não. Já vem um movimento. Um movimento vem acontecendo. Uma revolução vem acontecendo. Quando nós tratamos, por exemplo, do iluminismo, que acontece no século XVII, XVIII, quando nós tratamos desse movimento e nós vamos acompanhando na história, ele já vem se desdobrando desde o século XVI, para vir e chegar um ícone ou um movimento específico. E é nesses pilares, meus irmãos, que nós vamos tratar. Então eu quero dar uma olhada hoje com os irmãos, tá? Sobre os 5 solas, na perspectiva de autoridade. De uma perspectiva de qual é a autoridade da igreja. Como é que nós tratamos da autoridade? Então, vamos começar com o fundamento da autoridade. Como você pode ver ali no banner, está ali no penúltimo lugar ali, que é o sola escritura, que é somente a escritura. No texto que nós lemos em Romanos, capítulo 1, nós vamos ver que Paulo diz: não me envergonho do evangelho de Deus, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Se nós dividíssemos a carta aos Romanos dentro desse período, nós teríamos então o seguinte contexto. Capítulo 1 ao capítulo 3, parte desse capítulo 3, Paulo vai tratar sobre o pecado,
sobre como os homens estão debaixo do pecado. E ele vai chegar à conclusão e dizer: olha, tanto judeus quanto gentios, todos estão encerrados debaixo do pecado. Quando Paulo vai tratar do capítulo 4 ao capítulo 8 da sua carta, ele vai dizer então que mesmo diante daqueles que receberam a lei, ela é insuficiente para a salvação. Capítulo 7, versículo 12, vai dizer que a lei é boa, agradável, fiel, ela é boa, mas foi enferma pela carne, e isso a tornou impossível dela salvar. Então Paulo está tratando justamente de questões de salvação, de qual é a condição do homem, de como ele é salvo, e ele então vai dizer: esse evangelho eu não me envergonho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação. Aleluia. Meus irmãos, aqui está o cerne de toda a nossa, o fundamento de toda a nossa fé. O fundamento de toda a nossa autoridade como igreja está no Evangelho. E quando eu tratar do Evangelho aqui, eu estou tratando de fato da palavra de Deus. A Igreja Católica, então, ela vai interpretar a Bíblia da seguinte maneira: ela vai dizer o seguinte: olha, a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos que ela é a palavra de Deus. Porém, entretanto, nós temos que olhar com uma outra revelação. É uma outra revelação que nós olhamos para as Escrituras. Então era assim: se eu olho para as Escrituras e eu a interpreto fora do que a igreja afirma, está errado. Não é válido. E é justamente isso. Para os reformadores é o contrário. Para os reformadores, a Escritura interpreta a própria Escritura. A autoridade máxima para as nossas vidas é a Escritura. Por isso que quando nós, e a Igreja Presbiteriana tem as confissões, a igreja aqui tem os dogmas, a conduta, e eles têm: nós cremos assim, 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 assim. Quando você olha para isso, todo esse conjunto de dogmas, de costumes, de doutrinas, tem que estar fundamentado na palavra de Deus. Aleluia. Se não tiver, pode mudar. Então a autoridade da tradição, ela é passível de mudança. Nós podemos ver isso nos nossos dias. Podemos ver, quando nós éramos mais antigos ali, não que eu seja tão velho, mas na Assembleia, quando nós íamos, era costume as mulheres não cortarem o cabelo, usarem sempre a saia e tal. Hoje nós vemos que muitas dessas costumes mudaram, foram mudando com o passar do tempo. Bom, ruim, isso não importa para nós aqui, mas o que importa é que se está de acordo com a palavra de Deus, deve ser seguido. E aqui vem um adendo para nós. Vem um adendo que diz que as mulheres devem se trajar de forma piedosa. Isso está na Escritura. De forma modesta. Isso está na Escritura. Então o que nós devemos seguir é que nós devemos estar vestidos. E quando eu digo mulheres, homens também. Está tendo uma mudança aí, né? Mas homens também devem se vestir de forma modesta. Então, irmãos, o que está dentro da Escritura, nós seguimos. Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo 3,16: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E o contexto aqui, quando Paulo diz que é inspiração, é muito interessante, porque a ideia, meus irmãos, aqui é de que Deus está soprando vida. Então, quando a palavra de Deus ela é pregada e lida de forma correta e anunciada de forma certa, Deus está soprando vida na igreja. Deus está soprando vida em nós. Sabe aquela ideia? Quem tem criança sabe, chega perto da criança e ela diz assim: tá com bafinho. Sabe? Aquele bafinho. Sabe?
Então, é a mesma ideia, meus irmãos. É como se, quando você lê a palavra, quando você interpreta a palavra, quando você para ler ela no seu quarto, no seu dia a dia, Deus está tão perto de você que você consegue sentir o hálito de Deus. É isso. Essa era a ideia dos reformadores, quando eles diziam que somente as Escrituras. Entender? Então, meus irmãos, nós devemos o quê? Buscar, em tempos como esses, tempos atuais, que nós temos crise de autoridade. Quando nós falamos de autoridade, é uma coisa tão antiquada, tão antiga. E a igreja recebeu esse dom. A igreja recebeu a palavra de Deus como dom de autoridade. E essa palavra, ela é a única que pode transformar. Os reformadores usavam uma expressão que muitas vezes nós esquecemos, que a palavra de Deus é a voz de Deus. É Deus falando com você. Então, quando você diz, mas eu queria ir para o culto e eu queria ouvir uma revelação especial, eu queria que Deus falasse comigo de uma forma tremenda, e a palavra é pregada, e você não dá atenção, você está desvirtuando a glória de Deus. Você está tirando a suficiência da palavra. Você está esquecendo que essa é a voz de Deus falando. Deus está falando conosco. E aí Paulo vai dizer, olha, esse evangelho é o poder de Deus. Queremos mudar o nosso bairro? Queremos mudar o nosso bairro. Queremos que as pessoas que estão afora ali da nossa igreja sejam mudadas e impactadas com o evangelho? É com a palavra de Deus. É com a Escritura. Essa é a autoridade. E nós não podemos nos envergonhar. Não podemos ser envergonhados de maneira nenhuma. Meus irmãos, então nós temos aqui o fundamento da autoridade. Porém, essa autoridade também tem um mediador. E quem é o mediador dessa autoridade? Vamos ver se os irmãos estão espertos. Quem os irmãos acham que é o mediador dessa autoridade? Espírito Santo, Jesus. Agora vamos lá no nosso quadro ali, ó, aquele banner bonito. Depois eu vou querer um, hein? O que está ali, ó? O terceiro. Somente Cristo. Somente Cristo. Então, a Igreja Católica, aqui nessa parte, ela vai defender que a autoridade está nas pessoas. A autoridade está nos rituais, nos sacramentos. A autoridade, então, da Igreja Católica, na época dos reformadores, era uma autoridade onde era o sacerdote que fazia com que a pessoa recebesse o perdão. Então, quem lembra, quem foi católico e fez o crisma, ele poderia se confessar ao padre. E o padre, através das penitências, absorvia aquele irmão, aquele crente ali dos seus pecados. Então veja que a autoridade estava no sacerdote. Quando nós vemos Lutero batalhando ali com as indulgências, né, ele vai dizer ali na Dieta de Worms, ele vai dizer, olha, se o Papa tem o poder para tirar todo mundo do purgatório, então que ele faça gratuitamente, né? Se ele tem esse poder. Por quê? Porque a ideia era justamente essa, de que o sacerdote impunha a bênção a você. Não importa a sua vida, não importa. Se o sacerdote orou por você, intercedeu por você, deu a penitência, lhe deu um sacramento como o batismo infantil, como a extrema unção um pouco antes de morrer, esses elementos são elementos que permitiam a salvação. Então, eles trocavam agora o mediador, que é somente Cristo, por coisas corriqueiras, coisas ali terrenas, tá certo? E aqui nós entramos na questão dos santos. Quando nós falamos dos santos, e se você for falar com um católico sobre, vocês adoram Maria, porque Maria é salva, né? Ela salva. Ele vai dizer, não, de maneira nenhuma, Maria não salva. Mas por quê? Porque a ideia dele dos santos é a ideia de mérito. Eles alcançaram um mérito de tal maneira que eles podem interceder pela gente.
e que esses méritos estão a nosso favor, basta a gente, vou pegar. Então, meus irmãos, aqui é justamente esse ponto, de que eles substituíram o mediador. E o que os reformadores fizeram? Voltando às Escrituras, os reformadores encontram um texto muito conhecido nosso, que é 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Irmãos, aqui não existe nenhum outro mediador. Não existe a ideia de... e os reformadores bateram muito nisso, a ideia de que existe um sacerdote maior do que você. Todos nós somos sacerdotes, todos nós somos nação eleita, sacerdócio real, todos nós somos. Então a ideia aqui não é uma ideia de simplesmente eu vou pedir para o irmão A orar por mim, porque o irmão A ele é mais santo do que eu, ele tem mais autoridade do que eu. O irmão A, não, eu vou lá, o irmão A ele vai revelar, e ele é bom. Não, meus irmãos, você tem esse poder. Esse poder foi dado a você quando você aceitou a Cristo como o seu Salvador. Quando Cristo, ele te resgatou e ele fez todo aquele trâmite lá na cruz do Calvário e ele se deu por nós. Ele vai dizer lá, João vai dizer que ele deu o poder para serem feitos filhos de Deus. E Paulo vai dizer lá em Romanos que se nós somos filhos, logo somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então todos os benefícios que Cristo tem, ele entregou, ele partilhou conosco na cruz do Calvário, nos tornando filhos de Deus por adoção. Meus irmãos, e aqui não poderia ser outro mediador. Por que Cristo teria que ser esse mediador? Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, ele vai dizer que ele, Jesus, foi conhecido antes da fundação do mundo. Só ele poderia ser o mediador. Só ele poderia entregar a sua vida de forma voluntária. Só ele poderia encarnar. E só ele poderia fazer o seu sacrifício. Se você ler na sua casa depois, lá em João capítulo 10, versículo 17, ele vai dizer assim: eu dou a minha vida, porque existem muitas ovelhas ainda que não fazem parte desse aprisco, mas eu entrego a minha vida por elas, e eu mesmo a tomo de volta, porque ninguém tira essa vida de mim. Então ele, de forma voluntária, de forma muito voluntária, ele entregou a sua vida por nós. Por isso que ele é o nosso mediador. O autor aos Hebreus, ele vai entender o Salmo 40 da seguinte forma. Salmo 40 vai dizer que ofertas e sacrifícios não quisestes, eram inúteis. E o autor aos Hebreus, do capítulo 5, ele vai entender que, no capítulo 5, ele vai entender esses salmos como sendo aquele que Cristo encarnou, foi feito um corpo, o Filho de Deus encarnou, foi feito um corpo para ele, para que ele pudesse obedecer à vontade de Deus. Os sacrifícios não foram suficientes, a lei não foi suficiente. Então o autor aos Hebreus olha e diz: não, é necessário que alguém venha. E ele entende o Salmo 40, essa pessoa que veio é Cristo, e esse Cristo, ele obedeceu até a morte e morte de cruz. Aleluia! Para uma aplicação para nós, muitos em nossos tempos se autoproclamam mediadores. Então, você pode ver aí que muitos vão se dizer mediadores da igreja. Eles vão se arrogar de títulos. Eles vão mostrar uma falsa santidade e vão alegar uma suposta autoridade. Eles vão até curar, eles vão até expulsar espíritos imundos. Mas o legado que os reformadores nos deixaram
é que Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos nos voltar a Ele como sendo o nosso único mediador. E agora, meus irmãos, nós temos o crédito da autoridade. E aqui eu faço uma pergunta aos irmãos novamente. Quem vocês acham ali, daqueles títulos, que é o crédito da autoridade? A graça? Não está olhando aqui não, né? Brincadeira. Irmãos, somente a graça. O peso da autoridade para a Igreja Católica, ela baseada na graça, é uma mistura da obra de Cristo com a nossa cooperação. Um termo teológico para isso é o sinergismo. A ideia é de que eu dou um passo para Deus e Deus dá os 99. Eu sempre tenho que dar uma ajudinha para Deus. Não. Eu acho que eu vou dar uma ajudinha para o Senhor. Eu vou fazer mais um jejum. Eu vou orar um pouco mais. Eu preciso dar uma ajudinha para Deus, porque senão Deus não vai fazer. Irmãos, a ideia para a salvação da Igreja Católica era de que a nossa salvação ela é baseada nas nossas boas obras, baseado naquilo que fazemos. O que ele quer dizer é que o que ele vai dizer para nós aqui é a ideia de que nós podemos resistir ao pecado e nós podemos fazer o bem. Agora, as Escrituras vão nos mostrar, principalmente aqui no capítulo 3 de Romanos, versículo 10, de que não há quem ame a Deus, não há quem busque a Deus, não há quem deseje a Deus. A verdade é que nós somos um carro penso, sempre para o lado do mal. Essa é a verdade. Essa verdade os reformadores defenderam com grande ênfase e voltaram à ideia do que a graça significa. E a graça, como os irmãos sabem, é favor imerecido. Não há nada nos pecadores que Deus possa olhar e falar: você é bom, por isso eu vou te salvar. Não há, irmãos. Não há. E eu queria que os irmãos entendessem um pouquinho da graça. E eu gosto muito dessa ilustração. Que você imagine os seus amigos num restaurante chique. Imagina ele ali num restaurante chique e você caminhando na rua, chovendo, vestido de trajes informais, e você passa ali na vitrine e você olha os seus amigos. Você olha a mocidade, né? A mocidade fez e esqueceu de a ovelha desgarrada. E ele olha e diz: olha, meus amigos estão ali, eu vou lá. E quando ele chega na porta para entrar no restaurante, o segurança o barra e diz: você não pode entrar. Você não está trajado de forma adequada para entrar aqui neste lugar. Você está molhado, de regata, de short e de chinelo. Não pode entrar. O segurança o barra. E aí, um dos seus amigos te vê. E olha, o fulano está ali. Ele sai do restaurante, pega você, te abraça e te conduz para dentro do restaurante. E nada te barra. Irmãos, a graça é isso. Cristo, ele saiu do céu, atravessou a barreira do tempo, encarnou, e esse mesmo Cristo nos abraçou com a sua graça e nos conduziu para dentro dos céus de glória. Cristo fez isso por mim. Por quê? Cristo fez isso por você. Por quê? Nós merecíamos? Não. Isaías vai dizer que toda a nossa justiça é como trapo de imundícia. E nós não merecíamos, mas Ele, pelo muito amor com que nos amou, sendo nós ainda inimigos de Deus, Ele demonstrou esse amor para conosco. Isso, meus irmãos, é graça. Isso é graça.
Isso é favor imerecido. E agora, meus irmãos, já pensou para uma nossa aplicação? Já pensou? Você já viu pessoas que você exortou e ela disse assim, quem você pensa que é? Já exortou alguém e disse, quem você pensa que é? Já parou para olhar assim e dizer, você foi mal atendido no shopping e você, com quem você pensa que você está falando? Ou um patrão, de repente, você está pensando que está falando com quem? Ora, muitas vezes isso acontece, irmãos, porque ainda que nós professamos que somos salvos pela graça, nós confiamos muito nos nossos méritos. Nós confiamos no nosso status, na nossa educação, nós confiamos nos nossos bens. Nós temos muito ainda a sabermos de que tudo que temos vem da graça de Deus. Se nós temos um carro, é pela graça de Deus. Se nós temos uma casa, é pela graça de Deus. Se nós temos um alimento na nossa mesa, é pela graça de Deus. Se nós temos um trabalho, é pela graça de Deus. Se eu faço faculdade, é pela graça de Deus. Tudo que nós temos é pela graça de Deus. Irmãos, e nós temos então agora o instrumento dessa autoridade. O instrumento dessa autoridade, e aqui os irmãos, está ficando menor, né, a nossa colinha. Agora os irmãos acham qual é o instrumento da nossa autoridade? Fé. Não, a Escritura é o fundamento. A fé? Muito bem, os irmãos estão afiados, hein? Gostei, viu, pastor? Os irmãos estão, Entre o período da Reforma, irmãos, houve muitos pontos em que Roma levantou alguns questionamentos, apresentando reivindicações. Lembra que eu falei com os irmãos logo no começo de que eles fizeram uma contra-reforma? Dentro dessa contra-reforma existem alguns pontos que eu gostaria de citar aqui para os irmãos, para que eles entendessem e nós pudéssemos entrar ali no instrumento da nossa autoridade. O primeiro ponto que eles demonstraram é que os pecadores são justificados pelo seu batismo. Que a justificação é pela fé em Cristo e pelas boas obras de uma pessoa. Terceiro, que os pecadores não são justificados unicamente pela justiça imputada de Cristo. Eu gostaria que você gravasse essa palavra imputada, depois nós iremos explicá-la. E quarto, que uma pessoa pode perder a sua posição de justificação. Todos esses pontos se fundem na seguinte declaração. Eu extraí essa declaração do cânon número 9, tá bem? Para alguém, depois que quiser estudar, eu tirei do site do Ministério Fiel, tá bom? ministériofiel.com.br. Diz assim, abre aspas, se alguém disser que o pecador é justificado somente pela fé, ou seja, que não é necessária nenhuma outra forma de cooperação para que ele obtenha a graça da justificação e que em nenhum sentido é necessário que ele faça a preparação e seja eliminado por um movimento de sua própria vontade, seja amaldiçoado. Então, a Igreja Católica disse o seguinte, olha, se você acha que você é justificado somente pela fé, seja amaldiçoado, seja anátema. Eles entendiam que você pregar o Evangelho de fé somente pela graça, de salvo somente pela fé, justificado somente pela fé, era um outro Evangelho que não era o Evangelho verdadeiro. E aí eles usam a expressão quando Paulo diz lá em Gálatas, se mesmo eu, apóstolo, ou outro ser, um anjo, vier até vocês e pregar um outro evangelho, que eles sejam o quê? Amaldiçoados. Irmãos,
Era isso que a Igreja Católica entendia quando nós defendíamos justamente essa questão de justificação pela fé. Mas o que é justificação? O que significa e por que esse termo é tão importante? Nós lemos o texto de Romanos 1, 16, 17, que diz: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Depois ele diz: porque a justiça de Deus se revela do Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Esse termo justificação é um termo muito importante e é a base da reforma protestante. É nele somente que está fundamentado todas as doutrinas que nós decorremos nos nossos tempos atuais. Justificação, quem já assistiu aquela série de advogados, Suits? Assistiu? Muito bem. É uma série muito boa. Essa série vai contar a história de dois advogados, né? Um trambiqueiro e o outro é um advogado muito bom. E eles vão defender vários casos. O termo justificação que Paulo vai utilizar na sua carta aos Romanos está relacionado a termos legais. É como se um condenado estivesse diante de um juiz, pronto a ser condenado. Culpado. Ele é culpado. Ele vai ser condenado. Mas diante da apresentação do advogado de defesa, ele é absolvido e ele é inocentado. Então, quando Paulo diz que nós somos justificados, lá no capítulo 5 de Romanos, e temos paz com Deus, ele está dizendo para nós o seguinte: olha, vocês que eram culpados, que estavam encerrados debaixo do pecado, que não tinham a mínima justiça, vocês foram inocentados pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E aqui é a ideia de imputação, a ideia de que você pegou a justiça de Cristo, está lá, justiça de Cristo na cruz, e ele pegou essa justiça e depositou em nós, na igreja. E ele pegou os nossos pecados, nós estávamos podres no pecado, sujos, e colocou sobre ele naquela cruz, e é por isso que ele morreu. Essa é a justiça. Ela é, quando falamos de justificação pela fé, não é algo que está em nós. A Igreja Católica defendia essa ideia de infusão. O que é infusão? As irmãs que fazem chá, e a minha esposa gosta muito de chá, viu? Fazem chás de infusão, não é? Coloca ali as folhinhas, depois tampa e vai fazendo o vapor vai infundindo, está interno ali, está transformando. A Igreja Católica acreditava na infusão da justiça. Nós não. A nossa justiça é externa, está em Cristo. É a justiça dele, é o poder dele, a salvação é dele, e é por isso que nós temos esse instrumento. Queremos transformar o nosso bairro. Queremos transformar o nosso bairro, sim. Como? Com a justiça. Essa é a mensagem do Evangelho. Não é a nossa justiça, não é se fazemos certo, não é se fazemos errado, mas é a justiça de Cristo. Essa é a que nos justifica. E aí, meus irmãos, você pode ser chamado de santo. Olha que bacana. Alguém fala assim: você é santo. Eu santo, mas eu sou mau pecador. Nossa, irmão, misericórdia, eu peco demais. Eu peco demais da conta. Mas não, irmãos. Cristo, pela sua justiça, nos santificou. O sacrifício dele nos tornou santificados. Lá, Paulo vai dizer em Efésios que nós somos feitura de Cristo. Fomos formados para fazermos as boas obras. Então, por que eu faço boa obra, irmão Luiz? Porque você é salvo. Porque você é justificado. Você não faz isso para ser salvo, irmão. Você já é. Você já é salvo.
E é essa salvação que nos move, que nos traz a mover, a fazer algo, a mudar esse bairro, a pregar o Evangelho, a ler a palavra, a orar, a jejuar, a se consagrar. É essa salvação que foi, essa justiça que foi imputada por Cristo Jesus nas nossas vidas. 2 textos que provam isso e os reformadores usaram. Um se encontra, e você pode até anotar para depois você fazer a leitura. Um se encontra em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Romanos 5:19 é o segundo texto que vai dizer: porque como pela desobediência de um homem, muitos foram constituídos pecadores, assim pela obediência de um só homem, muitos serão constituídos justos. E aqui, para uma aplicação para nossas consciências, para a nossa consciência, hoje à noite, será que podemos refletir se nós queremos estar diante de Deus e ser contabilizado a nossa justiça própria, ou você quer estar diante de Deus confiando na justiça de Cristo? Amém. Fica essa palavra para as nossas reflexões. E aí, nós chegamos no último, que é o soli deo gloria, que é o propósito da autoridade. Por que a igreja tem a autoridade? Por que a palavra é o fundamento da autoridade? Cristo é o mediador da autoridade. E por que a fé é o instrumento dessa autoridade e a graça é o crédito dessa autoridade? Porque tudo existe um propósito, irmãos. Tudo existe um propósito. No ano de 1647, um grupo de pastores teólogos reformados, reunidos na abadia de Westminster, em Londres, elaborou um conjunto de documentos que hoje conhecemos como os padrões de Westminster. Vocês vão conhecê-los como os catecismos, catecismo maior, catecismo menor e o breve catecismo, que é para criança, e a confissão de Westminster. Esses são os documentos da Igreja Reformada. E no breve catecismo, tanto no breve catecismo quanto no catecismo maior, ele inicia com uma pergunta. Então o catecismo é assim, nosso catecismo funciona assim: nós fazemos uma pergunta e aí existe uma resposta, e dentro dessa resposta tem os textos bíblicos que esses pastores chegaram à conclusão. Essas confissões não são a autoridade da igreja. Elas estão subalternas ao quê? À palavra. Então elas podem também mudar. Mas elas estão fundamentadas na palavra, por isso nós temos esses versículos. E a primeira pergunta, que essa primeira pergunta todo presbiteriano sabe, é: qual o fim supremo e principal do homem? Qual é o propósito do homem? Qual é o nosso propósito? Por que nós estamos aqui? E o catecismo vai responder da seguinte forma: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. O ensino que nós vemos de Roma, quando apresentado como uma salvação baseada nas obras, quando mediadores como sacerdotes são aqueles responsáveis pela mediação, e quando nos voltamos a entendermos a salvação como justiça própria, ferem a glória de Deus, ferem a glória do Senhor. Nós estamos aqui nessa noite para glorificar a Deus. O cântico que nós entoamos nessa noite
que as irmãs entoaram muito belamente: quão grande é o nosso Deus. Os salmos que o pastor leu: louvaremos ao Senhor, mesmo diante das crises. Glorificar a Deus, dar glórias a Deus. Em Romanos 11:36 diz que porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Temos a autoridade das Escrituras, temos a salvação pela graça, temos um mediador que intercede por nós com o Pai constantemente. E tudo isso nos conduz a louvarmos ao Senhor. Paulo, e aqui, meus irmãos, nós poderíamos dizer que glorificar a Deus é glorificá-lo no trabalho, é glorificá-lo quando você exerce a sua função. Glorificar a Deus é você fazer o melhor na escola, no trabalho, em casa. A mãe pediu para lavar a louça, vai lavar a louça, lava da melhor forma, lava da melhor maneira. A esposa pediu para colocar a roupa na máquina, coloca direitinho, sem preguiça, vai lá, põe dobradinho, para a glória de Deus, porque você está fazendo para a glória do Senhor. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façai para a glória de Deus. A glória de Deus não é só pregar. Você não traz a glória de Deus só pregando, só cantando. A glória de Deus é em tudo, irmãos. É quando você abrir a janela e ver aquele sol maravilhoso e falar: Senhor, obrigado por esse sol. Está quente, mas obrigado. É você ver a chuva. Quando a minha casa é de telha. Então quando chove faz aquela barulheira toda e você fala: Senhor, obrigado pela chuva. Não consegue nem assistir uma TV. Mas é assim, irmãos. Façamos tudo para a glória de Deus. E o que nos move para isso? Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 a 17, que Paulo ele vai descrever a sua condição, de que ele era perseguidor da igreja e de que Cristo o encontrou. E quando Cristo o encontra, ele é salvo, ele é banhado pela misericórdia de Deus, ele é banhado pelo Senhor. E o versículo 17, Paulo então vai fazer o que o termo técnico vai dizer que é uma doxologia, mas isso é simplesmente uma adoração, um louvor a Deus. E ele vai dizer assim: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. O que move-nos para adorar a Deus da forma como nós falamos, no trabalho, em todas as nossas situações corriqueiras da vida, é a salvação que Deus nos deu por meio de Jesus Cristo. Então, quando eu saio das Escrituras e coloco o meu fundamento em outras coisas, quando eu saio da graça e confio em mim mesmo, quando eu esqueço que eu sou justificado pela fé, inocentado por essa fé em Cristo, e eu deposito na minha santidade isso, quando eu então faço todas essas coisas, eu tiro a força motriz para que eu glorifique a Deus em tudo. Eu perco o impulso, eu vou me afastando e eu vou perdendo a principal coisa, irmãos, que é a alegria e o desejo de adorar a Deus. O salmista ora no Salmo 27 dizendo: uma coisa pedi ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa habitar todos os dias no seu santo templo. Irmãos, em tempos tão corridos como temos dado glória a Deus?
Será que o seu vizinho vê você glorificando a Deus? Será que no seu relacionamento com ele, e eu sei que é difícil, irmãos, porque aqui o barulho é grande, né? E como nós temos tratado com esses vizinhos? Como nós temos? Será que temos dado glória a Deus por isso? Será que temos orado para que isso acabe e que Deus haja poderosamente? Será que na nossa ação social, quando você ajuda um órfão, quando você ajuda um morador de rua, você tem feito isso para a glória de Deus, porque você é salvo? Que nós possamos olhar para isso nessa noite e sermos como os reformadores foram. Que nós sejamos uma igreja assim. Que os nossos pilares sejam somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura e somente Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor em resposta a essa palavra? Oremos ao Senhor.